Como ele disse, a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa experiência na vida espiritual. Nós vamos nos basear nesse livro. Já ouviram falar no Bhagavad Gita? Sim. Já? Sim. Mais ou menos? Então, assim como o mundo cristão, né, se baseia na Bíblia Sagrada, toda a fé, toda a cultura, ou o mundo islã, eles se baseiam também no Alcorão. Da mesma forma, os hindus, a cultura que é chamada de cultura védica, se baseia nos Vedas. Assim, uma série de livros que tratam de todo tipo de tema. E o lado espiritual dos Vedas, né, é resumido nesse livro, Bhagavad Gita. Ou seja, o Bhagavad Gita apresenta a essência do aspecto espiritual dos Vedas. E o Bhagavad Gita propõe, assim, nos oferecer diretrizes que, na verdade, nos oferece uma proposta de diríamos, uma ciência espiritual. Geralmente aqui no Ocidente, quando falamos em ciência, a gente está tratando de assuntos materiais, né? Isso também acontece nos Vedas, mas a vida espiritual, ela é também encarada como uma ciência espiritual, com tudo que uma ciência merece, né? Inclusive tem um verso interessante que compara, assim, a vida espiritual ao ato de comer. Quando nós comemos, por exemplo, 3 coisas acontecem: Tushti, Pushti, Shuddhapavo, Anugasham. O verso diz o seguinte: quando a gente come, primeiro a gente consegue satisfazer a nossa língua, né, nosso paladar. Depois a gente nutre o nosso corpo. E finalmente, a cada colherada, garfada, a gente vai saciando a fome até que a gente perde por completo a fome. Então existe uma analogia que na vida espiritual 3 coisas necessariamente terão que ocorrer. Assim como foi dito, toda ciência tem a maneira de medir, né? Uma pessoa, por exemplo, educada tem seus sintomas, uma pessoa emocionalmente saudável tem seus sintomas, ou uma pessoa honesta, né, tem seus sintomas. Também uma pessoa espiritualizada tem sintomas. E são 3 os sintomas, segundo as escrituras nossas: Bhakti, Parishanubhava e Virakti. Entendeu? Bhakti significa, assim, traduzindo ao pé da letra, devoção. Paresha Anubhava. Anubhava significa a percepção de Paresha, de um controle superior na nossa vida, a experiência, né, desse controle. E Virakti significa desapego. E na verdade essas 3 coisas estão ligadas aos 3, o que ocorre quando nós comemos. Ou seja, Bhakti, a satisfação, a devoção é comparada à satisfação. A percepção de um controle superior é comparada à nutrição, que é o que nutre a nossa fé, essa consciência de Deus. E finalmente, a ausência da fome é comparada ao desapego. Evidentemente não ao desapego absoluto, porque isso não é possível, mas a gente conseguir realmente se livrar das coisas indesejáveis, o que são chamados de anartas, né? Assim, os maus hábitos, as nossas fraquezas. Então, na vida espiritual, a gente ganha força para lutar contra isso. Então, são 3 coisas. Recapitulando: Bhakti, Paresha, Anubhava. Bhakti, especificamente falando, nesse contexto, significa, na verdade, a gente obter tomar consciência de Deus. Porque, de alguma forma, a nossa vida, nós somos, segundo o Bhagavad Gita, uma centelha divina, que agora estamos dentro desse corpo material, né? E essa é uma condição temporária, e não só temporária, mas uma condição incompatível com a nossa natureza. Então, por conta dessa cobertura corpórea, de toda a influência da energia material, a gente de alguma forma perdeu a consciência de Deus, e nós perdemos a consciência de que, na verdade, nós fazemos parte também de Deus, né?
o máximo que a gente pode aceitar, assim, por um esforço pessoal, Deus existe, Ele está lá, sei lá, no mundo dele, em algum lugar, e eu estou aqui, Ele é uma coisa, eu sou outra. A gente tem essa tendência de nos sentir algo separado. Mas as Escrituras, elas comparam a nossa condição individual, cada um de nós, como uma folha que faz parte de uma árvore infinita. Ou seja, todos nós somos folhas da mesma árvore, cuja raiz é Deus, né? Só que, por estarmos aqui dentro desse corpo e interagindo com essa energia material, identificados com essa realidade temporária, material, nós achamos que podemos ser felizes satisfazendo cada folhinha dessa árvore separadamente. Imagine uma árvore enorme com infinitas folhas. Se você tirar uma folhinha da árvore e tentar cuidar dela separadamente, não vai dar certo, né? Ou mesmo se essas árvores estiverem, ou melhor, se essas folhas estiverem numa árvore e a gente quiser cuidar de cada folha individualmente, você regar, por exemplo, folha por folha de uma árvore. Imagine, né? Uma árvore grande possui milhares e milhares de folhas, né? Então imagine o trabalho de você ir na árvore, levar baldes, sei lá, e conta-gotas, e tentar, uma por uma, é um trabalho. Muito mais fácil jogar água na raiz, que naturalmente todas as folhas serão nutridas, todos os galhos e frutos ou flores, né? Então agora nós não estamos com essa compreensão de que fazemos parte de uma única realidade, né, de Deus. Somos, como o Bhagavad Gita diz, Mama Eva Ansha Jivaloke, uma parte integrante de Deus. Temos a nossa individualidade eterna, mas ao mesmo tempo fazemos parte, assim como a folha, ou um exemplo ainda melhor, agora eu mexi com a minha mão para tentar melhorar a minha comunicação, né? Então a mão também, ela é parte do corpo e ela só vai ser feliz se ela cooperar com o todo, né? Por exemplo, a gente falou sobre comer, podemos voltar a esse exemplo. Com a mão a gente pega o alimento, né? Leva o alimento à boca. A boca a gente mastiga, depois engole, e finalmente o alimento vai para o estômago e todo o corpo é suprido, todo o corpo é beneficiado. Se a mão quiser comer separadamente, imagine a mão fazer greve, né? Ela fala, não vou levar comida para a boca, porque no final quem vai desfrutar é a boca, eu mesmo vou comer por mim mesmo. Não faz sentido, né? Ou a boca também pensar, quer saber? Eu não vou engolir, porque na verdade se eu engolir eu vou perder, né? Então vou ficar eu desfrutando daquilo, também não faz sentido. Então tem que haver uma harmonia, uma cooperação. E o Bhagavad Gita explica isso aqui agora, como eu estava dizendo, porque nós saímos da nossa condição original, aceitamos uma cobertura material e nos identificamos com essa personalidade temporária, material. Nós esquecemos que fazemos parte de uma realidade maior e estamos tentando desfrutar e resolver nossos problemas separadamente. Por isso falávamos que a vida espiritual tem sintomas, e o primeiro deles é exatamente Bhakti, tomar consciência de que nós fazemos parte de algo muito maior. Nós somos uma parte integrante da verdade absoluta, essa energia espiritual, porque se a gente analisar esse mundo, nós poderemos perceber claramente que existem duas energias que estão combinadas aqui nesse mundo. Praticamente o mundo não passa disso, uma combinação de duas energias, né? A energia material, que não tem consciência, não tem vida própria, por exemplo, esse pedestal, e a energia espiritual que dá vida à matéria. E nós somos exatamente essa energia espiritual, e o corpo é energia material, e a energia material é considerada inferior, porque ela não tem vida própria, ela depende da presença da energia espiritual para fazer com que esse mundo tenha sentido, ou que um corpo tenha sentido, né? O que ocorre quando a energia espiritual parte do corpo, o que geralmente é chamado de morte, né? O corpo perde a sua condição
de consciência, perde até o seu significado e com o passar do tempo se dissolve. Inclusive no Bhagavad Gita, quando Krishna se refere ao corpo, ele usa duas palavras, Deha e Sharira. Deha significa aquilo que será queimado. Na Índia todo mundo sabe o costume, né? Quando a pessoa abandona o corpo é cremado. E Sharira é a segunda opção, aquilo que será comido, porque se não for queimado, será comido. Ou seja, o corpo é temporário, nós não somos apenas essa vestimenta temporária, essa cobertura, ainda bem, né? Somos algo muito superior a isso, somos essa energia espiritual, e essa energia espiritual, ela possui 3 atributos. Sat Ananda. Já ouviram falar disso? Já, né? Ou seja, o corpo é a Sat, ele é temporário, ele é muito temporário, porque a própria ciência moderna já comprova que de 7 em 7 anos nós trocamos de corpo 100%, né? Todas as células são 100% substituídas. Diariamente milhões de células nascem, outras milhões morrem, e a cada 7 anos, né? Por exemplo, quando tínhamos um corpinho da idade dela, ficávamos assim, com essa energia toda, né? Era outro corpo. Agora, esse corpo, no futuro, outro corpo nos espera. Então a gente experimenta a reencarnação nessa mesma vida. Às vezes as pessoas pensam, não tem uma prova de reencarnação. A ciência já se encarregou de dar essa prova, porque nós já tivemos muitos corpos e somos a mesma pessoa. Todo mundo sabe disso, né? Que você olha as suas fotos de bebezinho, de um menininho, uma menininha, um jovenzinho, depois uma pessoa adulta. Você, sem dúvida nenhuma, é a mesma pessoa que está habitando aquele corpo, mas o corpo é substituído, e reencarnação significa isso, né? A mesma alma aceita novos corpos. E todo mundo sabe disso. Mesmo que inconscientemente. Imagine se alguém comete um crime, dá um tiro, sei lá, mata uma pessoa, e se a polícia encontra ela 8 anos depois, né? Não adianta ele dar um argumento que, olha, a ciência moderna já comprovou que o dedo que apertou o gatilho não é esse, era outro dedo, porque já mudou, não importa. Era outro dedo, mas de alguma forma era você, né? E você vai ter que pagar o seu crime. Então, o eu verdadeiro espiritual, ele é Sat, ele é permanente, ele é eterno, e o corpo é Asat, é temporário. Também essa centelha, ela é considerada Chit, consciência plena, uma parte de Deus. E o corpo, sem a presença dela, é Achit, não tem vida própria, não tem consciência, não tem identidade. E finalmente a alma, ela é Ananda, que é uma palavra já bem conhecida nos meios do yoga, né? Que significa que tem plena bem-aventurança, felicidade, a sua condição original. Mas dentro de um corpo, interagindo com esse mundo, a gente experimenta algum prazer, mas o tempo todo experimentamos também ansiedade, toda a dualidade que é típica, né, desse mundo material. Ou seja, embora sejamos Sat Ananda, eternos, consciência plena e bem-aventurança, agora perdemos esses atributos e não conseguiremos encontrar uma satisfação plena, a menos que possamos despertar essa natureza. Se nós passarmos aqui um papel para vocês, uma caneta, se a gente pedir para todo mundo aqui anotar os desejos, né, que todo mundo tem, então aparentemente a gente vai encontrar uma lista enorme de desejos, né? Todo mundo vai botar 10, 15, 20 desejos. Mas se a gente fizer uma análise filosófica dessa lista, a gente vai ver que a gente quer 3 coisas só. Sat Ananda. A gente quer existência permanente, a gente quer ter consciência, compreensão real das coisas, e finalmente a gente quer felicidade, Ananda. E o curioso é que nós já possuímos isso dentro da gente, nós somos isso. Só que à medida que a gente procura isso fora,
de nós mesmos, né? Nós estamos nos afastando daquilo que a gente está procurando. Então, o que o Bhagavad Gita passa, que os Vedas nos passam, é que a vida espiritual é esse mergulho para dentro de si. É saber lidar com esse mundo, com essa energia material, sem, assim, excessos, né? Sem exagero, porque de alguma forma viemos aqui, de alguma forma obtivemos um corpo, e como nosso mestre dizia, a gente tem que aprender a fazer um bom uso de um mau negócio. Num sentido é um mau negócio, está dentro de um corpo e tem que se sujeitar à velhice, doença e morte. Ninguém gostaria disso, né? Ninguém quer envelhecer, ninguém quer adoecer, ninguém quer morrer, mas essas leis ninguém consegue superar isso. Mas estamos aqui, precisamos fazer um bom uso disso. Então o Bhagavad Gita, acima de tudo, nos ensina isso, nos dá esse conhecimento. Primeiro, como eu disse, um conhecimento para a gente tomar consciência de que esse corpo é apenas um veículo, e um veículo muito valioso, mas não deixa de ser um veículo temporário, né? Assim como todo mundo precisa de um carro, precisa ter um exemplo também nos Puranas de uma carruagem, que é um exemplo muito interessante, uma metáfora que compara o nosso corpo a uma carruagem que é arrastada por 5 cavalos, que são 5 sentidos: visão, tato, paladar, audição e olfato, né? Essa carruagem, as rédeas dessa carruagem, comparadamente, e a inteligência, nesse exemplo, é o cocheiro da carruagem. Mas nós não somos nem a carruagem, nem os cavalos dos sentidos, nem as rédeas da mente, e nem o cocheiro. Nós somos apenas o passageiro nessa carruagem, né? Então, esse passageiro tem que despertar, tem que tirar a venda dos olhos do cocheiro da inteligência, tem que assumir as rédeas, ou seja, exercer controle sobre sua mente, tem que alinhar os cavalos e compreender qual é a meta da vida. Senão, o que pode ocorrer é que cada cavalo vai querer ir para um lado, as rédeas estarão soltas, a gente vai estar numa condição de muita agonia, por falta exatamente de conhecimento espiritual, qual é realmente a meta da vida, quem somos nós, o que viemos fazer aqui. Então, a proposta que o Bhagavad Gita dá, primeiro ponto nesse exemplo, imagine esse simples exemplo, né? Se estamos nessa condição com os cavalos soltos, as rédeas soltas, o cocheiro com olhos vendados, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a venda do cocheiro. A gente precisa enxergar o que está acontecendo. Por isso que o Bhagavad Gita enfatiza muito a importância do conhecimento transcendental, conhecimento espiritual. Agora, esse conhecimento, como toda ciência espiritual, não é algo subjetivo, é algo muito objetivo, é algo muito claro. Como obter, de onde nós podemos obter esse conhecimento e como praticar, como colocar em prática, e quais são os obstáculos que iremos encontrar e como podemos superar, e quais são os sintomas de uma pessoa que realmente compreendeu e aplicou esse conhecimento. A primeira coisa que Krishna explica no capítulo 4 sobre o conhecimento espiritual é que, por mais esforço que nós podemos assim empreender, por mais sinceridade, nós somos muito limitados nessa condição, e nós não iremos compreender o conhecimento absoluto por esforço pessoal. Nós precisamos de ajuda. Existe o conceito que vocês já devem ter ouvido falar do Avatara, né? Que é aquele que desce, né? Que é uma alma divina que vem do mundo espiritual e traz um tipo de conhecimento que nós nunca teríamos acesso, porque esse universo tem seus limites, suas paredes, nossos sentidos são limitados e defeituosos. Então, por mais que queiramos compreender Deus e todos os mistérios, não podemos. Então, nós precisamos de alguém que desce do mundo espiritual e traz consigo informações que nós nunca teríamos acesso. E essa é a ideia do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita significa exatamente isso. Krishna, ele veio há 5.000 anos, que é um momento
assim, muito importante na Terra, porque é um momento de mudança de eras. Assim como existem 4 eras, 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, também, do ponto de vista cósmico, existem 4 estações: Satya, Treta, Dwapara e Kali. Agora nós vivemos a era de Kali, que é comparado ao inverno cósmico. E Krishna veio no finalzinho da era anterior a essa. Quando ele partiu foi quando exatamente começou essa era de Kali. E ele veio nesse momento porque nessa era nós temos muita dificuldade em praticar a vida espiritual, temos assim muito pouco tempo, temos uma inteligência não muito assim apropriada para a vida espiritual, segundo as escrituras, né? É dito que, primeira coisa, Prayena Payusha Shabhya Kaluas Vindjagejanaha, é dito que a duração de vida nessa era ela diminui. Sabemos, né? O bisavô viveu 120 anos e todo mundo tem uma história na família, mas não só que o tempo diminui, a duração mesmo, especialmente a sensação de que não temos tempo. Não sei se vocês têm essa sensação, mas o tempo virou um artigo de luxo, né? Porque a luta, os sentidos estão muito agitados, as informações são muito grandes e nós nos ocupamos em necessidades desnecessárias demais, né? E a gente não tem tempo para a gente. Fica sempre uma lista de coisas para o dia seguinte, né? Então isso foi previsto, que a era de Kali, primeira coisa é isso, Payena Payusha Shabhya. O tempo está muito reduzido e as pessoas terão muita dificuldade de se dedicarem à vida espiritual, a estudar o conhecimento. O conhecimento dos Vedas é muito volumoso, são milhares e milhares de livros. Então, para a gente estudar tudo, extrair a essência é praticamente impossível. Então, Krishna veio e resumiu todo esse conhecimento num único livro, que é esse aqui, o Bhagavad Gita. E o fez de uma forma muito interessante, uma forma didática, porque é um diálogo entre ele e um discípulo chamado Arjuna, que é um guerreiro. E o significado do guerreiro também é muito importante, porque a vida também é uma batalha constante. E a gente está sempre tendo a possibilidade de enfraquecer, de temer os obstáculos, e sozinho realmente é muito difícil. Então esse guerreiro Arjuna, efetivamente, historicamente, havia uma batalha, houve uma batalha há 5.000 anos que dividiu todo mundo, o planeta inteiro, em 2 grupos. Não sei se vocês já ouviram falar dessa batalha, chama-se Kurukshetra, e é um capítulo descrito muito interessante de um livro chamado Mahabharata. Teve um filme famoso, que geralmente era pronunciado Mahabharata, né? Mas Mahabharata seria uma barata grande, não é essa a ideia, né? Mahabharata é a luta pela dinastia do imperador Bharata. Então esse guerreiro chamado Arjuna, ele estava pronto para essa batalha. O mundo, como eu disse, estava dividido em 2 exércitos, e essa divisão é interessante porque também cada exército caracterizava uma natureza. A natureza divina, que era a natureza do exército do guerreiro Arjuna, e a natureza nada divina, demoníaca, do lado de lá. E a gente vai perguntar, poxa, mas o demônio existe? As coisas demoníacas existem? Essencialmente não. Segundo o próprio Bhagavad Gita, todo ser vivo ele é divino por natureza, como origem, mas dependendo das atividades, dos envolvimentos, a gente vai agregando valores que uma pessoa pode se tornar tão cobiçosa, invejosa, irada, luxuriosa, que ela praticamente não manifesta nenhuma qualidade divina. Um bom exemplo disso é a água, né? Toda água praticamente nasce potável, nasce saudável, até medicinal, mas à medida que ela vai percorrendo o seu trajeto, tantas impurezas podem ser jogadas nela que a água pode se tornar um veneno. Nós precisamos depurá-la, purificá-la para recuperar a natureza. Então, originalmente a água é pura, mas eu particularmente no Rio de Janeiro
Eu fico muitas vezes na casa da minha mãe, que é na Praia do Flamengo, e tem um riozinho chamado Carioca, fica no aterro do Flamengo, que a água é assim, 100% contaminada, né? Mas eu pesquisando no velho bom Google, né, eu vi que esse rio Carioca, ele nasce com águas puras e cristalinas, e não é tão longe. Mesmo o rio Tietê, por aqui, a gente vê ele lindo, né, quando chega em São Paulo, né? Então todos são em essência puros, mas dependendo da interação com esse mundo, a gente pode desenvolver qualidades até abomináveis mesmo. E não é difícil entender isso, é só ligar o Jornal Nacional, pegar um jornal e ler, que a gente vê que tem muitas pessoas que se tornaram bastante impuras. E naquele momento, há 5.000 anos atrás, a natureza divina e demoníaca estavam bem divididas, e uma grande batalha aconteceu. Isso é interessante porque, como eu disse, isso ocorreu na terceira era. Então é dito que na primeira era, essas duas naturezas estavam bem separadas e viviam em planetas diferentes. Na segunda era, passaram a viver no mesmo planeta. Na terceira era, quando ocorreu essa batalha, na mesma família. Então eram entre primos, lutando por um reino. E agora, na era que nós vivemos, está dentro do mesmo corpo, ou seja, dentro da gente existe essa luta interior, né? Por isso é muito interessante todo o cenário do Bhagavad Gita e trazer e contextualizá-lo, porque a gente vive essa batalha constante. Não sei se vocês sentem isso, mas a gente, que qualquer pessoa que realmente queira a vida espiritual, ela se depara mesmo com, assim, muitas dificuldades. Eu sempre me lembro, um psicólogo amigo nosso, há pouco tempo, Mark, o nome dele, ele ligou para mim e falou: poxa, Maharaj, estou meio deprimido, né? O que aconteceu? Parei de beber e meu telefone não toca mais, ninguém me liga, né? Meus amigos sumiram, né? Então é uma batalha. Às vezes a gente vê um jovenzinho que começa a se interessar por vida espiritual, fala: eu não vou mais comer carne, eu entendi, né, que temos que ser compassivos e misericordiosos e nada de violência. Chega em casa, uma batalha. E aí vão atrás de médicos e nutricionistas para influenciar a criança, ou uma pessoa que, sei lá, se relaciona com outra, entende a importância, né, de ter uma austeridade, uma disciplina e controlar os sentidos, outra batalha, né? Então são muitas batalhas internas, e nós, não que a batalha seja externa, ela é interna sempre, e para que a gente possa sair vitorioso, precisamos de armas, né? E o Bhagavad Gita usa essa linguagem, que tanto Jnana, que é o conhecimento, quanto Yoga, que no sentido é a prática desse conhecimento, são as únicas armas, e a gente precisa, de alguma forma, ir atrás disso. Por isso eu dizia que a primeira coisa que o Bhagavad Gita recomenda é a busca do conhecimento, e esse conhecimento é algo objetivo, é um conhecimento que vem, as escrituras são reveladas, é um processo descendente, assim como, por exemplo, estamos usando o microfone. Esse microfone está amplificando a voz porque tem um plug, né, na tomada, e a tomada tem um fio que em algum momento está conectado a uma central que fornece energia, não é verdade? Se você cortar o fio, o som não tem potência. Então o conhecimento, ele tem uma fonte, e ele vem através de nós, segundo o Bhagavad Gita, através do que é chamado de parampara, uma sucessão discipular. Nós devemos aceitar o mestre, e esse mestre tem uma série de características. A principal é que ele também se submeteu ao mestre, que também se submeteu ao mestre, e assim vai indo até chegar ao conhecimento original. No caso do Bhagavad Gita, é Krishna, que veio, e ele veio para Dharma Sanstapanardhaya, para restabelecer o Dharma. Como eu dizia, porque nessa era a dificuldade é muito grande, o tempo é muito curto para se estudar e se obter uma compreensão por conta própria, e outras características dessa era. Manda, em sânscrito, manda significa preguiça.
e também em português um pouco, né? Manda, né? Que você mostra um Bhagavad Gita desse assim, né? Um livro tão com sânscrito, tem que a pessoa fala, poxa, legal, mas manda outro ler, não tem um resuminho pequenininho, né? Então a gente tem uma certa preguiça com vida material, balada, opa, estamos aí, né? Mas quando fala em aprofundar-se em algo, não é tão simples, né? Manda. Isso manda Mataiô. Nessa era, somos facilmente desencaminhados. Não é tão difícil. Cada dia, várias garagens se tornam novas igrejas com nomes completamente assim, criativos, né? Todo mundo inventando yoga, inventando meditação, inventando, né? Se você manda, sei lá, um release para o Jô Soares, olha, eu queria falar sobre um tema, representar um conhecimento milenário, não estou criando nada, eu sou apenas um servo humilde de um conhecimento, não interessa. Ah, eu inventei um método de meditação, de yoga, meio maluco, opa, interessante. Você inventou? Então vem cá, vamos entrevistar você, né? Então nessa era as pessoas querem invenção, né? Todo mundo conhece o professor Hermógenes, né? Ele é amigo nosso lá no Rio, eu dei um curso de Bhagavad Gita, eu e ele juntos. E ele contou uma coisa muito engraçada, que eu sempre repito porque é bem legal. Ele contou que ele estava no Recife dando uma sequência de palestras e uma pessoa perguntou sobre um tipo de yoga que ele não conhecia, que é o yoga eugenética. Aí ele, yoga eugenética, nunca ouvi falar. Onde você viu? Ele disse, não, tem uma casa na esquina, eu passo lá, Boa Viagem, lá no bairro, está lá, inscrições abertas, yoga eugenética. Ele falou, poxa, você vai voltar aqui amanhã? Passa lá, pega um panfleto, algum material, estou curioso, sou estudioso, nunca ouvi falar, deixa comigo. Dito e feito. O cara parou o carro lá, quando estava indo, eu vi a palestra do professor, e tinha uma velhinha varrendo na porta, né? Ele falou, olha, você tem algum panfleto, algum material sobre yoga eugenética? Aí a velhinha falou, desculpa, dona Eugênia, acabou de sair. Deu uma saidinha, né? Ou seja, yoga eugenética, né? Todo mundo inventa. Isso foi prescrito nas escrituras. Nessa era, só para recapitular, adoração de vida, o tempo escorre pelos dedos, ninguém tem tempo. Há uma certa preguiça, porque a gente o tempo todo é computador, sei lá, é televisão, é trânsito, é bombardeio do sentido, a gente vai ficando cansado, né? Para poder ter um ânimo para praticar mesmo vida espiritual. Então, essa preguiça, isso manda Mataiô, facilmente desencaminhados, e manda Bhagya. Manda Bhagya significa que nosso karma não é dos melhores nessa era, né? Especialmente Upadrutaha. Manda Bhagya ri, especialmente Upadrutaha, o karma emocional. Karma físico, dá uma topada aqui, um problema, isso você tolera, né? Mas o karma emocional, porque o tempo todo a gente imagina um karma que você fez uma coisa ruim para outro, sei lá, uma coisa grosseira, vamos falar, deu uma paulada na cabeça de alguém, mas o karma difícil mesmo é o karma daqueles sentimentos ruins, os pensamentos, os desejos. Isso tudo é muito difícil de trabalhar, é muito difícil de superar. E quando a gente fala em vida espiritual, a gente está falando disso, né? Porque como o Patanjali diz, Yogastitta Vritti Nirodha, a primeira coisa é segurar a mente, né? É acalmar a mente, é purificar a mente, é estabilizar a mente. E a mente, a gente sabe por que ela se chama mente, né? Porque ela mente. Ela engana a gente o tempo todo, né? O prazer está ali, a solução é essa, e a gente está o tempo todo voltado a esse mundo e interagindo e sofrendo as reações e presos a uma rede. É muito difícil vida espiritual na era de cá. Então Krishna veio, como eu disse, resumiu todo o conhecimento, e existe esse cenário que o discípulo direto de Krishna, o guerreiro Arjuna, representa exatamente a nossa posição. Uma pessoa em dúvida, uma pessoa fraca, uma pessoa querendo fugir, na verdade, dos problemas, que isso aconteceu no primeiro capítulo. Quando ele pede, Krishna, por favor, me conduza até o meio dos exércitos, né? Os dois exércitos estavam enfileirados. Eu quero ver com quem eu tenho que lutar.
Aí a Krishna faz isso sorrindo, ele vai lá e conduz. E quando ele vê que tem amigos, que tem parentes, aí ele cai numa depressão muito grande. E naturalmente qualquer um cairia, né? E a ideia qual é? Que amigos ou parentes representam também nossos apegos, né? A gente está apegado a certas coisas. Isso, lutar contra coisas que a gente mesmo assim, criou e a gente mesmo cuidou dentro da gente, esses apegos, é muito difícil. Então qual é a ideia? Vou desistir. E aí então a Juna veio com um monte de argumento: eu não vou mais lutar, eu vou para a floresta, eu vou cantar Hare Krishna, sei lá o que, fazer yoga, eu vou me afastar de tudo, né? E Krishna fala: não, você tem que lutar, você é um guerreiro, e começa a explicar e mostra para ele assim, e dá uma visão completamente diferente. Ele representa aquela pessoa que olha para tudo do ponto de vista material e só prevê o mal e quer controlar materialmente as coisas, que é típico, né, de todos nós, né? Todo mundo enxerga de uma forma muito superficial e tenta contornar assim com interesse pessoal. Ele demonstra tudo isso nos argumentos dele. E aí Krishna começa a explicar para ele que tinha uma outra maneira de olhar para aquela batalha. Assim como existe uma outra maneira de nós olharmos para os nossos problemas, para a nossa vida. Enxergar de um ponto de vista espiritual. Porque na verdade, nada é material. Tudo é espiritual, tudo existem motivos por trás, existem controles, existem propósitos muito superiores. Porque nós temos impurezas dentro de nós, segundo o Bhagavad Gita, de tanto contato com esse mundo, né? Que se nós não formos suficientemente introspectivos para trabalharmos com isso, elas vão se manifestar externamente como um problema, para a gente poder enfrentar, e uma vez superando, o que vai acontecer é que a gente está se purificando internamente. Mas a gente costuma querer evitar, querer fugir e querer manter a nossa posição de nosso conforto, nossa zona de conforto. Então tudo isso é muito bem explicado por Krishna. E tudo isso pode ser completamente aplicado na nossa vida pessoal. Porque estamos falando de um livro de 5.000 anos, que foi falado numa batalha entre membros da mesma família, num local completamente distante. A gente vai, poxa, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Os problemas que a Arjuna teve que enfrentar são os mesmos, assim, as dificuldades, os sintomas de fraqueza, a ideia de que eu posso controlar, todas essas ilusões nós manifestamos o tempo todo, e nós precisamos assim, desse conhecimento para começar a, como eu disse no início, bhakti. O primeiro sintoma é tomar consciência espiritual, tomar consciência da presença de Deus, do controle de Deus, começar a perceber coisas que nós não estamos treinados a perceber. É como, por exemplo, você recebe uma mensagem, um e-mail, e sei lá, num programa, um Photoshop que você não consegue abrir, porque você não tem instalado esse programa, né? Então primeiro você tem que instalar. Aí aparece uma imagem, sei lá o que, uma coisa linda. Então nós precisamos instalar certos programas dentro de nós para a gente perceber coisas que nós não estamos percebendo. Isso significa obter certos conhecimentos. Então esses conhecimentos vão entrando e a gente começa a ter uma leitura desse mundo, da nossa vida, do próprio significado da nossa vida completamente diferentes. Todos que leram o Bhagavad Gita, eu posso dar esse exemplo e conheço assim, inúmeros exemplos de que a cada leitura a sensação que se tem é que você vê as cortinas, os véus, né, de Maya, da ilusão se abrindo, você começa a enxergar, tudo começa, a consciência começa a se ampliar, a visão começa a clarear. Então essa é a função do conhecimento. Um conhecimento, como eu disse, vem numa corrente de sucessão e primeiro produz essa compreensão de Deus, a gente começa a interagir, que é o primeiro sinal, né? Essa satisfação que se tem ao comer é comparada a Bhakti, essa satisfação de começar a ampliar a consciência. E depois, o segundo item é Paresha Anubhava, a perceber, Paresha, a presença de Deus diretamente atuando na nossa vida. Que você não está mais sozinho,
que Ele está abrindo portas, fechando portas, te empurrando, te segurando, trazendo pessoas, fazendo você evitar certas associações. Toda uma transformação começa a ocorrer e você sente essa interação com Deus de uma forma objetiva. Porque, na verdade, a fé, se não for baseada em experiências espirituais, é algo sentimental que em qualquer momento a gente pode perder. Então, a verdadeira fé depende disso. Pareja renovável. A percepção da presença de Deus e que realmente eu consegui me conectar e agora existe um relacionamento. E eu estou sob um controle superior. E, finalmente, o terceiro sintoma, que é comparado. Então, o primeiro, a satisfação, é comparado a tomar consciência, né? O segundo, nutrição do corpo, é comparado a essa percepção que nos dá, nutre a vida espiritual. E, finalmente, a cessação da fome, a ausência de fome a cada bocada, é comparada a virakti, a desapego material. Ou seja, uma pessoa que esteja praticando a espiritualidade, ela sente uma satisfação e ela sente o apetite dos sentidos cada vez reduzindo mais, né? E a facilidade em controlar os sentidos, e, como eu disse, em alinhar os cavalos e fazer com que a sua vida seja realmente uma jornada auspiciosa e agradável. Então, isso tudo são sintomas muito bem explicados das Escrituras, especialmente no Bhagavad Gita. Então, nós sempre, quando tentamos apresentar um pouco dessa nossa prática, nós nos apoiamos nesse livro, porque definitivamente é um livro que chegou com força total também no Ocidente, tem sido assim motivo de grande estudo e de pesquisa por qualquer pensador, qualquer pessoa com a consciência mais aberta, independentemente até da nossa religiosidade, porque isso é muito particular, né? Cada um tem a sua fé, a sua relação com Deus, mas o conhecimento é um só. O conhecimento é absoluto, assim como, sei lá, matemática, 2 mais 2 são 4, para o ateísta, para o espiritualista, para o que pratica candomblé, não importa, 2 mais 2 são 4, né? Então, o fato de que o corpo é apenas uma cobertura, a alma é eterna, ela precisa despertar, e todas as ferramentas que são dadas do yoga, da meditação, e também de qualquer outra escritura que seja autêntica, isso é uma ciência que pode ser aplicada por todos, né? Por exemplo, uma das ferramentas que nós, praticantes da consciência de Krishna, adotamos diária e intensamente, é o cantar dos mantras. Porque é dito que para essa era é um processo assim incomparável. O poder de se cantar o nome de Deus não é comparado a nada, né? É dito que nessa era de Kali, todo propósito, ou melhor, todo resultado que a gente obtinha em outras eras, por meditação profunda, por austeridades e por penitências e assim, diversas práticas, tudo isso você obtém simplesmente cantando o nome de Deus. Isso não é difícil de entender, porque materialmente falando a gente sabe que um objeto é diferente do seu nome, né? Se você quiser saborear uma manga, por exemplo, não adianta ficar cantando o nome da manga, né? Hare manga, manga manga, hare hare. Não adianta, né? Porque a fruta manga e o nome manga são diferentes. Essa é a natureza relativa. Mas a plataforma absoluta, Deus é absolutamente idêntico ao seu nome, Ele está presente ali. E à medida que a gente compreende, pratica com respeito, desenvolve uma certa habilidade, você sente essa conexão, você sente essa proteção, né? Então esse contato com Deus é a meta última de qualquer prática, quer seja caridade, austeridade, penitência, meditação. Só que muitas vezes esses caminhos são muito tortuosos e às vezes você pratica por muito tempo e não chega ao contato com Deus. Mas quando você começa a cantar, você já começa desse ponto, já começa do ponto direto do contato com Deus, mesmo que você não compreenda muito, mesmo que você nem acredite. Como eu disse, é uma ciência. Assim como o fogo queima, se a gente tem fé ou se não tem, se você está vendo ou se você não está vendo, não importa, tocou no fogo. Então, da mesma forma, o nome de Deus, isso não é falado só por nós, não. Como eu mencionei, o Alcorão, a Bíblia, sabemos que Jesus
enfatiza, né, o glorificar do nome de Deus. O Corão fala que do momento que o sol nasce até a hora que a lua morre, a gente deve louvar o nome de Deus. Então essa conexão com Deus através do cantar, essa manifestação da expressão do amor a Deus através do cantar, não é apenas efetivo, mas é extremamente agradável. Né? Cantar é muito bom. Todo mundo consegue cantar, mas algumas práticas de meditação, de yoga, não é para todo mundo. Para cantar é simples. Abrir a boca, cantar e ter essa relação respeitosa. Nosso mestre, ele dizia que o canto tem que ser no espírito, assim como uma criança, né? que ela chama pelo pai, chama pela mãe, porque ela está com fome, está querendo, né? Mamar, né? Porque ela chora no mama, né? Então é choro genuíno. Então ele diz que o cantar também deve ser um choro genuíno da alma, chamando por Deus. Por isso que vocês já devem ter visto Krishna e Radha, que é a Shakti, né? A energia feminina de Krishna. É Radha e Krishna. Então Radha é Hara, chamada de Hara. E no vocativo fica Hare, ó Hara. Você está chamando essa mãe divina. E Krishna é o Pai, que pode ser chamado de infinitos nomes também, de Allah, de Jeová, não importa, é o mesmo, né? Então você está chamando Hare Krishna, chamando a mãe, invocando. Não é só um método científico, que também não deixa de ser, mas é um chamado espiritual. E se a gente faz isso com a consciência certa, chorando, né, para Deus, também tem a terceira palavra do mantra, que é Rama, que significa um prazer espiritual. Por isso eu costumo dizer que quem não chora não rama. Que rama é a mamadeira da alma, né? Você está chamando e você desfruta, né? Aquela nutrição espiritual, aquela energia de prazer que é rama. Então isso foi completamente enfatizado. É dito que nessa era, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. São os Upanishads que dizem isso, que essas 16 palavras, elas têm o poder de neutralizar a influência da era de Kali. Existem 4 influências que são muito prejudiciais para a vida espiritual, que naturalmente você deixa elas de lado, que é a intoxicação, a promiscuidade, assim, a violência para os outros seres, e também o que eu esqueci? A tendência a enganar, né? Essas propensões, né? Que também Patanjali fala disso, nos seus yamas e niyamas, que a gente tem que... Brahmacharya, você tem yama, que significa autocontrole, também significa morte, yama. Ou seja, é uma luta interior, como o Bhagavad Gita fala. Matar dentro de nós a propensão à promiscuidade, a se assenhorear das coisas que não são nossas, né? De querer se aproveitar e ser violento. É uma luta interior, tudo isso. E essa luta será, assim, ganha por nós à medida que a gente se fortalece. E essa ferramenta do cantar nos dá uma força muito grande. É natural que uma pessoa, depois de um tempo praticando, sinta muita facilidade em abandonar essas coisas. Porque existe o que o Bhagavad Gita chama da experiência de um prazer, de um gosto superior. Também o Vedanta Sutra diz, Anandamaya Bhyasat, que todo mundo busca Ananda, busca prazer, isso é absolutamente natural, né? Então nós só abandonamos coisas mundanas, diremos assim, que nos dão prazer, quando as substituímos por outras que dão prazer superior. E a vida espiritual é a proposta de um prazer superior. Então, quando existe essa experiência, é natural que você abandone as coisas materiais. Mas sem essa experiência, é uma luta em glória. Você vai ficar tentando, fica brincando. Inclusive, o Krishna diz, você pode até parar de executar a atividade que te dê prazer mundano, mas a sua mente vai permanecer desejando e você é um farsante, você não chega a lugar nenhum. A renúncia significa, eu deixo isso porque eu quero fazer outra coisa superior. E aí sim, esses valores superiores dão um prazer que nos
fixa mesmo na plataforma espiritual. Então, como eu disse, né, a espiritualidade, segundo o Bhagavad Gita, é objetiva, tem sintomas claros, e a gente não tem tempo para falar tanto. E, na verdade, o legal mesmo de um encontro desse é deixar um espaço para vocês participarem, né, com perguntas, com comentários, com dúvidas. E no final a gente canta um pouquinho, né, se vocês toparem, né? Mas eu quero agradecer mais uma vez a atenção de vocês, agradecer, qual é o seu nome? Tatiana, agradecer o Tocarama e me colocar à disposição para ouvir os comentários de vocês, se vocês quiserem comentar ou mesmo fazer alguma pergunta, se tiver alguma curiosidade mais específica, fiquem à vontade, tá? Só levanta a mão. Existe uma coisa que é muito intrigante, nossa missão de vida. Como de repente a gente pode buscar isso? Porque a gente sente que está, de repente não está, e está bem dentro disso que você falou até agora. A influência, né, que a gente recebe é muito grande. Às vezes nós temos momentos assim de lucidez, pelo menos um pouquinho, né? E a gente sabe que, poxa, isso aqui é pouco demais, né? Quero algo mais, mas depois a gente acaba influenciado pelo que a gente chama de Maya, né? Essa energia ilusória. Então, nessa era, o grande problema, né? Esse equilíbrio, que é o significado do yoga, é muito difícil. Eu me lembro, eu estava em São Luís do Maranhão, e aí, em algum momento da palestra, acho que falamos a ideia de um conforto, de uma vida, que a meta não é essa coisa de conforto, de facilidades materiais, né? Assim, vamos passando. Aí uma pessoa perguntou mais ou menos isso: poxa, mas qual o problema de você ter, né, um super apartamento, um super carro, uma condição material, né? Eu falei, não, nenhum problema. Até acho louvável, por que não? Mas eu dei o seguinte exemplo: se você vai fazer um voo, por exemplo, um avião, todo mundo quer uma poltrona confortável, né? Tem espaço legal na frente, que ela recline bastante, um serviço de bordo bom, né? Mas antes disso, a gente tem que saber para onde o avião vai, né? Imagina, o avião está indo para o inferno, mas a poltrona é boa, o ar-condicionado é bom, o serviço de bordo é excelente, estou conseguindo reclinar, mas está indo para o inferno. Então, se a gente parar para pensar, 99, quantos 9 a gente quiser botar depois da vírgula, está todo mundo preocupado, a poltrona é boa, o ar-condicionado é bom, eu estou confortável, mas para onde você vai? Não sei. Porque é legal você constituir uma boa família, ter bons filhos, ter dinheiro, mas é só isso, não é pouco. Né? Isso, como fim, é muito pouco. Como meio, é ótimo. Ter uma condição legal para eu cumprir com um propósito superior. Então nós entendemos que o propósito superior é você sair desse ciclo que é chamado de samsara, nascimento, velhice, doença e morte, uma e outra vez. Segundo o conhecimento védico, né, a gente está aqui há muitas vidas, mas muitas vidas, né? Eu estou aqui umas 3 vidas. Não, põe vida aí. Né? Uma vez vindo aqui, aí você começa a se envolver, inclusive no capítulo 15 do Bhagavad Gita, esse mundo material é comparado a ele é um reflexo do mundo espiritual, segundo o capítulo 15, Yoga da Pessoa Suprema, Purushottama Yoga. Aí compara, imagina você tem uma árvore, né, na beira de um lago. Vamos falar de novo da mangueira, né? Acho que eu gosto de manga, né? Uma mangueira cheia de mangas, e você olha refletida ela na beira do lago, o que vai acontecer? Está de ponta cabeça, né? Está as avessas ali. E uma pessoa tola pode pensar que existe manga ali no reflexo, né? E ela pode tentar colher aquelas mangas, mas não existe manga. E o Bhagavad Gita diz que os frutos mais maduros estão lá na copa da árvore. E como ela está de ponta cabeça, a pessoa tentando desfrutar ao máximo, ela vai descendo. Você pode ver,
é drogas, é intoxicação, é promiscuidade, e a pessoa se degrada. É um perigo nesse mundo, muito grande. Então, às vezes, depois de muitas vidas, você está na forma humana de vida, você conseguiu finalmente ter um bom karma, a situação material está boa, você poderia ter vida espiritual, mas o que acontece é o contrário. Seus sentidos são como assaltantes, né? E roubam todo seu karma, seu bom karma, conseguindo duras penas, buscando desfrutes. E o que mais se vê, eu moro no Rio, a gente tem um centro cultural que fica bem no centro, e é impressionante, né? De segunda a sexta, todo mundo sai do trabalho e fica bebendo. A cada dia aumenta, terça um pouco mais, quarta. E sabe que vida é essa, né? Aí final de semana tem que dormir muito. É que ela sabe, é uma vida, sinceramente, é muito perigosa, né? Por isso que nós entendemos, baseados no Bhagavad Gita, nas instruções do nosso Guru, que a coisa mais importante é o que a gente está fazendo aqui agora, satsanga. A gente precisa de associação. Nós somos uma meia dúzia só. E sozinho ninguém chega a lugar nenhum. A gente precisa estar junto. Precisa discutir, precisa conversar e trocar essas figurinhas, né, as experiências positivas que cada um teve. Isso é explicado no Bhagavad Gita, no capítulo 10. Maktita Malgata Prana Buddhayantak Parasparan Katayantas Shaman Nityan Tushanti Chara Manticha. Que satsanga, ele tem esse efeito de um ajudar o outro, de um compartilhar com o outro, um encorajar o outro, inclusive um acolher o outro, um dar o ombro para o outro. E Tushanti Chara, todo mundo fica satisfeito e iramanti, desfrutando, né, da bem-aventurança. Nós somos seres sociais. Se a gente não criar condições sociais, espirituais, a gente vai fazer alguma besteira. A mente desocupada é a oficina do diabo, né? Então, nós praticamos a Bhakti Yoga, e Bhakti Yoga é um ajuste, na verdade, muito pequeno, mas de resultados muito grandes. Bhakti Yoga significa você usar os sentidos da vida espiritual, práticos. Porque nós entendemos que estamos usando esses sentidos, não exatamente esses, né? Mas os nossos sentidos, vidas e vidas, para quê? Se assenhorear, desfrutar, querer controlar, sem compreender, assim, as complexidades da lei do karma, e a gente acaba preso às reações materiais. Porque, se a gente parar para pensar, os animais fazem isso. Eles usam os sentidos para isso. Estão nessa condição, servos dos sentidos. Não é? É dito que a diferença entre o ser humano e o animal são as perguntas que a gente faz. O ser humano faz 4 perguntas. Onde tem comida? Onde eu posso dormir? Com quem eu posso me acasalar? E como eu posso me defender? A gente pergunta isso. A gente pode fazer mais 3 perguntas. Quem eu sou? Quem é Deus? E o que eu estou fazendo aqui? Os animais não fazem essas perguntas. E a meta da vida não é só perguntar, mas obter as respostas. Fazer algum sacrifício, né? Fazer algum esforço. Por isso nos associarmos com pessoas que ou querem entender isso, ou podem nos ajudar a entender isso. Porque se a gente se associa com outras pessoas, é complicado, né? Podemos nos associar, ter respeito, né? Que a gente vai se fechar. Inclusive, nossa vida é isso, né? Eu estou o tempo todo viajando, fazendo isso, né? Que a gente está lá, eu moro num lugar que vocês não fazem ideia, em Teresópolis, um ashram belíssimo. Mas ficar lá, desfrutando daquela atmosfera, não. Tem que ir, tem que compartilhar, tem que fazer isso aqui, é muito agradável, é até mais agradável, né? Então é um exemplo que eu costumo dar, porque eu já passei por isso, acho que vocês também, né? De repente você, não vou jantar, eu quero dormir cedo, eu estou tranquilo, aí aparecem uns amigos, assim, cheios de fome, chegaram de viagem, com apetite, né? Aí você cai na besteira de sentar com eles na mesa, eles começam a comer a pizza e elogiar, você não ia comer nada e de repente você comeu 6 pedaços. Porque você pegou a carona do apetite dos outros. Eles começam a falar, essa pizza tá boa, pô, prova essa aqui, o palmito, e essa de 4 queijos, você nem, né? Então agora pode ser que a gente não tenha muito apetite espiritual. Mas se você se associa com alguém que está desfrutando, tem esse apetite, está com esse prazer, você fica também com esse apetite. Você pega a carona. E a gente precisa disso. Todo mundo tem experiência de cozinhar.
para si próprio é uma coisa horrível, né? Qualquer coisa, qualquer gororoba e come. Mas quando, né, todo mundo junto, então a vida espiritual sozinha é meio gororoba. Mas junto, peraí, vamos fazer uma festa, né? Gororoba, você fala em gororoba? É gororoba. Eu acho que é universal. É universal, né? Então, isso é muito importante, essa coisa de satsanga, da associação. Sozinho, ninguém chega a lugar nenhum. Por isso que a Tatiana tem o dever de continuar firme aí e tem que ser apoiada, né? Porque não é fácil também. Tem momentos, todo mundo quer fazer yoga, e tem momentos que, né? Que para manter é difícil, a gente tem que estar unido mesmo, não tem jeito. A gente também, nós estamos, nosso momento chegou a pouco mais de 30 anos, você manter, é uma história, né? E templos, e fazendas, e editora, é um trabalho, é muito trabalho. Mas ao mesmo tempo, é muito prazeroso, porque se a gente viver só para satisfazer as demandas do corpo, a gente vai morrer frustrado, porque segundo o Bhagavad Gita, os sentidos, você tentar ficar feliz satisfazendo os seus sentidos, os seus desejos, é comparado a você tentar apagar uma fogueira jogando gasolina nela. O fogo aumenta, nunca acaba, você nunca está feliz. Né? Então, a gente tem que ter uma mudança de paradigma. Queremos conforto, queremos tudo que a natureza pode nos proporcionar, sem problema, mas colocar um na frente do zero. Se você tem, sei lá, 1 zero, 2 zeros ou 1000 zeros, no final você tem zero. Mas se você bota um na frente, quanto mais zero tiver, melhor. Né? Então, queremos tudo, mas primeiro, onde é que o avião está indo? Primeira coisa. E aí, não vamos ficar também preguiçosos e falsamente renunciados. Não, tudo pode ser muito bem usado, mas o propósito tem que ser bem assinalado, a meta tem que ser bem assinalada, é o despertar da consciência espiritual, e mesmo que o mundo não esteja tão interessado nisso, a gente sabe tantos problemas, o processo é individual também, não adianta. Aqui, num sentido, segundo as escrituras védicas, é uma grande penitenciária, a gente está aqui para aprender. Então aqui sempre vai ser um lugar de presos. Você não vai resolver o problema da penitenciária. Não é só, então eu vou querer sair da cela de 3ª classe para ir para uma cela de 1ª classe, ou querer que dentro da penitenciária tudo seja limpo, todos os presos assim, éticos. Isso não vai acontecer nunca. A meta é realmente alcançar a liberação, e é um processo absolutamente pessoal e intransferível, assim como a nossa relação com Deus é pessoal e intransferível. E o urgente é restabelecer nossa relação com Deus, porque todos os outros relacionamentos são temporários, não são legais, valem a pena, tudo muito bem, mas daqui a pouco acaba. É como você, lá no Rio, por exemplo, tem metrô, né? Você vai da estação 1 para a estação, 10, a cada estação, muita gente entra, muita gente sai, alguns sentam do seu lado, puxam um papo, mas depois vai todo mundo embora. Você tem uma meta. Então, a cada vida, muitas pessoas entram, famílias, amigos, depois saem, na outra vida, são como? No final, você tem uma direção final, não tem como. E a gente não pode se perder, a gente está indo de volta ao lar, de volta ao Supremo. E esse reencontro com Deus é a meta da vida. Certo? Então, na questão normal, nós não podemos julgar, não podemos fazer nada disso. Nós temos que simplesmente começar a absorver isso. Absorver e compartilhar, né? E servir, e dedicar a nossa vida a servir, né? A meta da vida é essa. Porque nós temos livre-arbítrio. Escolhas, né? Em última análise, o livre-arbítrio significa ou explorar ou servir. Na relação entre duas pessoas, pode ser nós e Deus, ou nós e nosso filho, nós e a nossa esposa. Ou você quer servir ou você quer explorar. O nosso problema é que a gente quer explorar, e esse é o mundo da exploração, e a gente não vai sair daqui enquanto a gente não substituir o desejo de explorar pelo desejo de servir. Porque o servir é amar, né? O explorar não é amar. Então a gente tem que despertar esse sentido, né, de servir e de amar. Que, tecnicamente falando, no sânscrito a palavra é dharma.
Dharma significa a natureza intrínseca da alma, assim, no sentido mais profundo. Assim como a água molha ou como o fogo queima, a alma ela precisa amar. E esse amar é servir a mãe, ela ama o filho, ela serve com o maior prazer, porque ela ama. Quem ama serve, né? Então também eu falei que é um processo individual, mas não é egoísta, é individual. Mas, né, você pode levar um cavalo até a beira da água, mas não pode forçá-lo a beber. Ele vai ter que ter sede ou não, né? Você pode correr com ele para fazer ele ficar com sede, tudo bem. A gente pode ajudar as pessoas a terem sede, a despertar, mas em última análise, se ela vai ou não vai beber, a gente tem que respeitar o momento da sede e assim, tolerar mesmo e não julgar ninguém, porque quem somos, né? Mais alguma pergunta? Assim como no Evangelho, no Bhagavad Gita, que são lições de virtude, de uma vida virtuosa, de amor, sempre me pareceu ter uma estranha moral que seria contraditória com todo o ensinamento elevado, que seria exatamente no Bhagavad Gita a ordem, né? A recomendação de Krishna para Arjuna: você tem que lutar, ser um guerreiro? Vai, luta. E no Evangelho, quando Jesus fala, eu não vim trazer a paz, mas a espada, eu vou separar a mãe de filho, filho de mãe, está ali, textualmente. Quando isso... Bem Bhagavad Gita isso. Na tradução do Gandhi do Bhagavad Gita, na leitura do Gandhi do Bhagavad Gita, ele dá uma interpretação para essa batalha de Kurukshetra, mas como o senhor deu hoje, mais metafórica, simbólica, exatamente para essa guerra interior contra os vícios, para transformá-los em virtude. Eu sei que há até uma tentativa de afirmação histórica dessa batalha, né? Porque existiu mesmo. Eu tive lá em Kurukshetra. Tem a localidade. Existiu a batalha, realmente ocorreu. Essa interpretação de que a guerra é interna me parece senão fica uma coisa, né, contraditória. Nem sei se é contraditória, mas distante da gente, né? A gente tem que contextualizar e entender como a gente coloca isso na prática na nossa vida, né? É um fato. Então, essa coisa da gente, diante da dificuldade, querer fugir, então isso é violência. E você combater a dificuldade, lógico, sem ódio, sem apego, mas como uma questão de dever, isso é a não violência. Assim como, por exemplo, um policial que é pago e é treinado para proteger o mundo. Se ele vê um maluco abusando de uma criança, ele não pode falar, não posso cometer violência. Não, ele tem que proteger a criança, né? Então, usando isso para nós mesmos, nós temos que nos proteger. Às vezes, para você se posicionar, externamente parece que você não está muito educado com alguém, você foi um pouco, né? É aquela coisa de você lutar contra o sentimentalismo, porque o sentimentalismo é um perigo na vida espiritual. Você ser sentimental e ficar assim, cruzando os braços no momento que você precisa agir. Inclusive, o Krishna fala o seguinte, que não é meramente se abstendo da ação que você fica livre da reação. Às vezes, por se abster, você paga o karma. Você teria que agir, não agiu. Por exemplo, um pai que tem um filho adolescente, ele tem que tentar ajudar. Não quero mais, vou largar a mão. Não. Aí você vai pagar, porque você tem o dever de ajudar, conversar e procurar todas as formas para ajudar um momento difícil do teu filho. Vou largar a mão, porque eu não quero me envolver. Aí você vai pagar o karma. É complexo, por isso temos que estudar bastante. Eu vou ser sincero para vocês, né? Primeira vez que eu li o Bhagavad Gita foi em 79, quando me tornei devoto. Eu comecei a ler e a Arjuna não quis participar da batalha. Eu falei, estou contigo, Arjuna. Batalha não está com nada, guerra não está com nada. E Krishna começou a falar que ele tinha que lutar. Pô, o que esse cara está falando? Não é assim, você não entende de primeira vez. Porque a gente é sentimentalista, né? A gente tem uma visão curta, né? Então, para nós, necessariamente, violência é ruim. E paz é bom, né? Mas não é verdade. Às vezes, como se diz, com
com um espinho, você pode tirar um outro espinho, né? Com o espinho maior você pode tirar um espinho menor, né? Então às vezes você precisa, mas a tendência nossa é fugir, né? A gente gosta de fugir, né? Então a ideia é essa, é não fugir, é lutar, é se tornar um guerreiro espiritual. Mas a primeira coisa é entender, como o Krishna falou, que a guerra é da gente contra a gente mesmo. Se você acha que é contra o outro, aí é maia, é ilusão. É a gente contra a gente. Ninguém é culpado dos nossos problemas, de jeito nenhum. Inclusive, vocês, muitos aqui talvez sabem, eu me lembro, uma vez eu estava viajando e sentou do meu lado uma pessoa, a gente começou a conversar, que essa vantagem de às vezes viajar com roupa assim, né? O pessoal puxa papo, é legal, né? E ele era um dos líderes do Narcóticos Anônimos. Eu acho interessantíssimo, né? Ajudam muitas pessoas. E aí eu perguntando para ele muitas coisas, aí eu cheguei a perguntar se realmente, né? As pessoas, elas ficam resolvidas 100% e tal. E ele falou que em muitos casos tal, mas ele falou, tem um caso que não adianta, só cai sempre. Quem? Aquele que culpa outros do seu problema. Isso não tem jeito. Caramba, você dá uma aqui, tá tudo mal. Se a gente culpar os outros, nosso problema já era. Inclusive, Krishna, a primeira coisa que Krishna fala, capítulo 2, verso 12, quando Arjuna, depois de dizer que não quer lutar, aí ele se rende, fala, não, Krishna, seja meu guru, eu me rendo a você, me ajude, eu estou perdido, não sei o que fazer. A primeira coisa que Krishna fala, Asotya anasotyasvam pragyavadanscha bhashyase gatasana gatasanscha anushochyanti panditaha. Ele fala sobre a lamentação. Em outras palavras, ele diz o seguinte, tudo bem, eu vou ser seu guru com a seguinte condição, para de se lamentar. Lamentação e vida espiritual não rolam. Krishna não falou assim, mas não rolam. Eu costumo brincar, né? Eu cito esse verso e dou a seguinte tradução. Aí eu digo, né? Shotyana, Sotyastan, tudo bacana. Aí traduzo. Que eu já disse que se chiar resolvesse alguma coisa, sorrisal não morria afogado. Não adianta reclamar. Não adianta. Isso vai. E sabe como é que é reclamar, né? Você vai, encontra uma pessoa, você está numa boa. Ela começa a reclamar, você começa a reclamar também. Vamos falar a verdade. De uma lista, só vamos reclamar. Aí você começa a entrar na energia de lamentação que não tem fim, né? Então o cantar é exatamente o contrário, é celebrar, é expurgar essa tendência a reclamar e ganhar essa energia que vai transformar as coisas ruins em coisas boas, ruins em coisas boas, né? Então é celebrar. Cantar, o Kirtana é celebração. Pessoas que se lamentam sempre, eu costumo dar exemplo que você pode fazer tudo por ela, nunca tá bom, você leva ela para o céu. Assim, a entrada do céu linda, aquele portão maravilhoso, os anjos tocando trombeta, ela vai achar que tem uma trombeta desafinada. Não tá bom. Então tem um trombetinho ali que está fora do tom. Não tem jeito, né? Não adianta. Então a pessoa tem que, não, lamentação necessariamente é consciência material. Consciência espiritual é celebração. Mais alguma pergunta? Ou comentário? Quero fazer um comentário. Pois não? Desde a primeira frase que o senhor colocou, tudo foi muito claro e há muito tempo que eu não via assim, alguém falando de uma forma tão direta, atingindo a nossa inteligência através do nosso coração. E tudo foi muito claro, não ficou nenhuma dúvida. As imagens, os exemplos que o senhor traz vão se fixando na nossa cabeça e vão servir como um guia para a gente daqui para frente. Então, eu quero dizer de todos aqui que nós estamos gratos por esse momento de clareza, de luz que o senhor trouxe, e vamos ver se a gente é digno de levar isso adiante. Poxa, muito obrigado. Ganhei um dia, né? Valeu a austeridade, né? Agradeço, né? Isso e parece muito complexo, mas ao mesmo tempo é tão simples, né? Porque a impressão que eu tive, quando eu tive acesso a essa filosofia,
está dentro da gente, está meio bagunçadinho, desorganizado, mas já está dentro da gente, não é uma coisa que vem de fora para dentro, né? Já está ali dentro, é um despertar mesmo. Por isso que a gente enfatiza a leitura desse livro, porque é muito impressionante como você vai se identificando. Ele perguntou sobre a questão da gente contextualizar e nos colocarmos com uma posição de ajuda e entender algo assim, realmente muito fácil de entender e de praticar. E como eu disse também, as cortinas vão se abrindo, a coisa clareia, é muito... E tá o resultado de se ler esse Bhagavad Gita, o mundo todo está cada vez mais... Vou aproveitar para... Se tem um Bhagavad Gita aí para iniciantes, traz aqui para mim, por favor. Eu tenho alguns livros, né? Eu trouxe especialmente um livro que eu editei, que eu publiquei. Esse livro é do nosso guru, chamado Prabhupada, que ele é originalmente em sânscrito, tem o sânscrito original, né? E aí tem a tradução. E com essa coisa da experiência, de tentar ler, ter dificuldade, e estar sempre conversando com as pessoas, então o que eu fiz? Eu peguei e fiz uma edição do Bhagavad Gita que eu chamo de Bhagavad Gita para iniciantes. E aí são 108 versos, o Bhagavad Gita, dividido em 18 capítulos. E eu fiz o estudo desses versos, dividindo em módulos de assuntos, né? Vamos supor, capítulo 1, do verso 1 ao 8, é um tema. Do 9 ao 15 é outro tema. Depois, quando eu terminei, tinha dado o número 108, eu contei. E 108 é um número super místico, é um número, não sei se eu trouxe aqui, acho que não. Nós temos aquele rosário que tem 108 contas, são 108, tem muita coisa que é 108. Eu falei, poxa, que interessante, né? Aí eu fiz, então, o que é chamado de 108 pérolas de sabedoria, como subtítulo. Então, tenho 700 versos e são 108 módulos, tentando usar uma linguagem que a gente... tem ali o rosário. Tentando usar uma linguagem para facilitar, né? Obrigado. Então, isso aqui é o que a gente chama de Japamala. Ui, tinha duas aqui. Você sabe, né, Tatiana? Japamala, que eu costumo dizer que, para não pensar que é um japonês chato, né? Um Japamala, né? Mala são as contas, Japa de recitação, né? Então são 108. Os Upanishads são 108, as Gopis, que são as vaqueirinhas principais, são 108, tudo 108. Eu falei, poxa, 108, né? Aí eu aproveitei e fiz, aí eu tenho esses livros, Bhagavad Gita para iniciantes, tá? Quem quiser adquirir, isso eu não posso ir embora. Vou ter que ficar aqui, porque eu tenho que voltar no Rio de Janeiro, então você tem que comprar. E tem alguns CDs também, tá? Tem, não sei qual a variedade que tem, mas a gente tem alguns CDs de mantra. A gente vai cantar um pouquinho, nada, uma coisa simples, né? Mas vai ser legal para a gente participar junto aqui, compartilhar. Tá bom? Obrigado especialmente ao seu comentário, obrigado a Tatiana mais uma vez. Se alguém quer fazer mais alguma pergunta, não sei até que hora a gente pode ir, são 8h10. Somos eternos, não temos pressa, né? Pois não. Só os homens perguntam e comentam, é o quarto já, hein? Falta as meninas aí. Você me intrigou assim, essa expressão samsara, tá? Como você percebe que você, por uma certa presunção, está assim, uma possibilidade de sair da samsara e chegar a essa coisa talvez metafórica, tal, de uma divindade, ou chegar assim, a uma situação mais divina, ou sair desse corpo, isso karma? Então, o Bhagavad Gita diz que no momento derradeiro, no momento final, o nível de consciência que a gente tiver desenvolvido, isso vai determinar a nossa próxima vida, ou se é um nascimento material, ou se a gente vai ser liberado. Por exemplo, o Krishna fala no capítulo 8 que aquele que canta o nome dele, por exemplo, no final da vida, né, no momento final, ele já é transferido para o mundo espiritual. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que se você não fizer isso durante a vida, você não vai, no finalzinho, vou cantar. Porque a própria Bíblia fala, onde tiver seu tesouro, aí estará seu coração, né? Então se a gente valorizou
coisas materiais a vida inteira. Agora, no momento final, tem até uma história nos Puranas de uma pessoa chamada Ajamila, que ele havia sido um praticante de vida espiritual na sua juventude, na sua infância, mas depois de alguma forma ele se degradou, ele caiu da sua posição e ele se associou com uma mulher que não era nada pura e ele se degradou muito. Só que como ele tinha tido uma base de vida espiritual, ele, mesmo depois de idoso, ele teve um filho e colocou o nome do filho de Narayana, que é o nome de Deus, um dos nomes de Deus, né? E no momento final, ele estava ali sofrendo e ele chamou pelo filho Narayana, que é o nome de Deus. E aí o que aconteceu? Os mensageiros de Deus vieram buscá-lo, porque ele cantou o nome de Narayana assim, em grande aflição ali, né? Chamando, né? Mas também existem outros mensageiros, que é da Yamaraja, que é o que pune, não que pune, mas que dá o resultado material que cada um merece, também foram buscá-lo, porque olharam na ficha dele, opa, você fez muita coisa errada. E aí houve um debate muito interessante, registrado nos Puranas, entre os dois. No finalzinho, ele acabou que não morreu naquele momento, ele entrou em coma e teve mais uma oportunidade, e aí ele se liberou. Então por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode fazer uma brincadeirinha, nada contra, é só uma piada. Imagine um judeu que ouve uma história dessa, apegado, né, às coisas materiais, a comércio. Aí ele fala, pô, já sei, eu vou ter a vida material mundana a vida inteira, só interessado em dinheiro, vou botar o nome dos meus filhos no nome de Deus, vou ficar pegado a eles, no final vou falar o nome deles, estou salvo, né? E aí é dito e feito, ele foi comerciante, só pensava em dinheiro, teve o primeiro filho, Alá. Aí, comércio e tal, o segundo filho, sei lá, Jeová. Aí o terceiro filho, Govinda. E todo mundo trabalhando, dinheiro, nada de vida espiritual, os filhos envolvidos, e no final da vida ele está lá, no leito, ele está quase morrendo, tá, e chama, Alá. Sim, papai, eu estou aqui do lado, fica tranquilo e tal. Aí mais um pouquinho, sobra uma energiazinha, Jeová. Sim, papai, eu também estou aqui, está tudo bacana. Aí o suspiro final, ele chama o último filho, caçula, Govinda. Aí, papai, eu também estou aqui. Ele fala, poxa, ninguém tomou conta da lojinha. E morre. Ninguém ficou tomando conta da lojinha. Então, o sintoma é quanto a gente está com a consciência fixa em Deus e interessado mesmo na vida espiritual. Mesmo que no momento final a gente talvez não consiga um resultado 100%, o que o Bhagavad Gita diz é que assim, as aquisições espirituais a nível de conscientização, né, não há perda nem diminuição. Se você avança 50%, na próxima vida você vai começar a partir dos 51%, você não vai perder. Entendeu? Que não há perda nem diminuição. A experiência que a gente tem, às vezes uma pessoa se aproxima e você vê que ela tem muita facilidade de entender e de avançar, e você percebe que essa pessoa já tem avanço de outras vidas. Aí ela progride rápido, aí de repente você sente, opa, agora ela chegou onde ela já estava, agora ela vai ter que... E a gente sente isso com a gente. É como se você faz um caminho, você tira as árvores, você prepara aquele caminho, está tudo certo. Depois você para de percorrer nele, cresce um matinho, mas aí rapidinho você limpa. Mas chega uma hora que, opa, agora são árvores, né? Então você sente isso. Só que o que você já limpou, você já limpou. E quando você retoma, é rápido. Então a ideia, podemos tentar e ter a pretensão de liquidar a fatura nessa vida, mas mesmo se não fizermos, a experiência, assim, tudo clareia. E mesmo porque também nosso mestre passou a ideia de que esse desejo da liberação, ele pode ser um obstáculo. Não deixa de ser um desejo material. Porque nós podemos estar presos nesse mundo de duas maneiras. Ou por apego excessivo, ou por desapego também. Desapego demais também é porque você está incomodado, você perdeu o equilíbrio. Então também não precisamos da liberação. Se você
já está em consciência de Deus, é como se você estivesse trabalhando na penitenciária, mas não está sujeito às leis. Você tem a chave da cela, você não come aquela comida, você é um funcionário já. Então quando a gente se coloca assim, já tem um grande alívio. Não temos aquela ansiedade, porque uma pessoa que está investindo na vida material, para ele sim, nascimento, velhice, doença e morte significa perder tudo, né? Mas para quem está investindo na vida espiritual, assim, às vezes até o contrário, né? Às vezes assim, a juventude é mais miserável do que a velhice. A velhice, pô, os sentidos já acalmaram, você já está mais sábio já. E a juventude é quase impossível segurar os cavalos, né? Então tudo se resolve com esse cultivo espiritual. E mesmo antes de chegar no estágio, é como se você passar a noite inteira esperando o sol nascer. Você pode ter sono em determinado momento, mas antes do sol nascer já começa a clarear e você se entusiasma. Aí uma hora o sol nasce. Então a ideia é que quando você realmente pratica, tudo começa a clarear a cada minuto e você fica feliz antes do sol nascer. Você começa a entender, você começa a entender as pessoas, começa a cumprir com todas as suas funções melhor, porque isso é um sintoma da vida espiritual. Saber se relacionar e ter essa condição de paz com todo mundo, e tranquilidade, e essa coisa amorosa, então isso já satisfaz muito, mesmo antes de chegar no nível ideal. Mas os sintomas são esses, que eu estou pensando, eu estou cantando, e, né, qualquer momento vai. Eu me lembro, uma vez, a gente estava vendo uma casa para alugar, aí fomos ver a casa, estava eu, um amigo e uma devota também, né? Aí passou um ratinho, né? Aí ela, Krishna, Krishna. Tá vendo? Já é Krishna, sempre chamando Deus, né? Até um ratinho que passou, né? Se fosse um caminhão que Krishna, sempre o devoto pratica isso, ele se torna uma coisa natural, né? Então é isso. Acho que está ficando tarde, está esvaziando a sala. Pois não. Para abrir a ala das meninas, né? Lógico. Não falaram nada, né? Eu cheguei um pouco atrasada, não sei se foi falado sobre isso. Mas assim, como a gente consegue identificar o fanatismo? Porque muitas vezes as pessoas falam, determinada pessoa é fanática naquela religião, ou uma pessoa que é Hare Krishna é fanático. E às vezes a gente percebe que a pessoa se perdeu mesmo nesse fanatismo, né? Então, como é que a gente busca esse equilíbrio nessa vida emocional? Primeiro que a possibilidade de delirar é grande. Qualquer conhecimento, né? Nós entendemos que fanatismo é você ter fé sem conhecimento, né? A fé sem conhecimento leva ao fanatismo ou ao sentimentalismo, que ambos são assim, indesejáveis, né? Então a gente tem que equilibrar as duas coisas. Você ter, por exemplo, muito conhecimento, mas não ter nenhuma prática, é um outro problema, né? E você ter a prática caprichosa, sentimental, é um outro problema. Então, na verdade, todo assunto que a gente fala, a gente vai cair no mesmo ponto do equilíbrio, né? O velho e bom equilíbrio, que não é fácil. Às vezes a gente também tem que ter uma paciência com alguém que está um pouco fanático, que é, diríamos assim, a infância da fé, né? A pessoa, às vezes ela tem aquele entusiasmo, ela está intuitivamente super feliz, mas ainda não tem conhecimento, ela comete uns excessos. Às vezes é natural um pouco isso, mas isso tem que durar pouco tempo, né? Se a pessoa está há anos e ela está assim, aí a coisa complica, né? Então isso tem que ser uma coisa que não pode durar muito tempo, porque essa coisa de você não saber o que está fazendo e querer impor isso para todo mundo é a coisa mais desagradável que tem. Ninguém hoje em dia está interessado nisso, né? Todo mundo tem suas opções, né? Às vezes até sexual, hoje em dia está tudo muito liberal, tudo bem, mas não vem impor, né? Cada um segue o seu caminho tranquilo, material e espiritual, isso é natural. Então a gente tenta equilibrar isso. Nas nossas práticas diárias, nós temos estudos e práticas assim, e de novo, voltando ao ponto original que foi falado nele, quando a gente está junto, fica mais fácil. Sempre alguém, olha, menos,
calma. Sempre alguém vai lá né? Porque tem pessoas que já passaram por isso e sabem nos ajudar. Mas é um fato que é perigoso mesmo, essa tendência que a gente tem. Então, nós, logo que nos tornamos um devoto, praticante de Bhakti Yoga, tem algumas regras. Uma delas é ser estrito consigo mesmo e tolerante com os outros, na mesma medida. Se você for tolerante consigo, estrito com os outros, entendeu? Então você tem que, na mesma proporção que você for sério, você tem que ser tolerante com os outros. Não é que você vai ser com você e querer que o mundo todo seja como você. Não, ninguém aguenta isso, né? Então isso faz parte da filosofia. A filosofia ela tem um ponto muito interessante, capítulo 14 do Bhagavad Gita, que fala que essa energia material nos influencia de 3 diferentes modos: ignorância, paixão e bondade. E é muito difícil você chegar na bondade, mas bondade é essa maturidade, esse equilíbrio. Na paixão, a tendência é o fanatismo mesmo. E a característica da paixão é a falta de conhecimento. E a característica da bondade é agir com conhecimento. Inclusive tem uma palavra-chave que eu mencionei, acho que você não estava no início, que é virakti, que a tradução é o desapego. Ela vem da palavra raja. Raja é paixão. Da palavra raja, paixão, tem a palavra raga, que é apego. E vairagya, ou virakti, que é uma transformação, significa desapego. Ou seja, bondade, conhecimento. Você saber aplicar o conhecimento de acordo com o tempo, lugar e circunstância, bom senso. Por isso o nosso mestre dizia que a vida espiritual, 90% é bom senso. Saber aplicar. O que é remédio para um é veneno para o outro. Então essa tranquilidade em dosar não é fácil mesmo não. Porque a gente já vem de uma vida assim muito assim, influenciada pela paixão, pela cobiça. Você conseguir, é difícil, não é tão simples assim, né? Por isso que a gente tem que ter uma vida disciplinada, e o cantar dessa japa que eu mostrei, esse rosário, a gente pratica 1h30, 2 horas por dia. E é muito interessante que você começa a se entender melhor. Tem aquela coisa de cantar com todo mundo, que é agradável, dançar, mas aquela coisa de você com você mesmo ali cantando, e você vai acalmando, e vai se entendendo, entendeu? Isso dia após dia, você começa a perceber, né? Precisamos de muita introspecção. Então essa sua pergunta é ótima, a resposta seria muito longa e mereceria até um debate, né? Não dá para dizer que eu vou responder assim, mas a ideia é, esse fanatismo é a fé sem conhecimento, e é realmente perigosa. Eu entrei no nosso movimento, ele estava quase que chegando no Brasil, né? Eu me lembro claramente, eu tinha 20 anos, super entusiasmado, eu queria que os jovens, meus amigos, todos tornassem devotos, mas depois de um tempo, francamente, você entende que ninguém convence ninguém de nada. Ou a pessoa, você informa, e a pessoa, poxa, é isso que eu acredito, ou não. Tinha até uma propaganda do estilo, do carro, estilo, ou você tem, ou você não tem, lembra? Tem uma coisa assim, que não é que você vai transformar a pessoa, está dentro dela, ou não, tudo bem. Porque se você quer convencer alguém artificialmente, você precisa de muito esforço, e depois, em 5 minutos, ela perde tudo aquilo, porque ela não chegou lá ainda. Ela vai ter que passar por muita coisa, amadurecer. É como você chegar para uma criança de 2, 3 anos, tentar convencer ela de abandonar os brinquedos e aceitar uma disciplina, ir para a escola, não vai. Mas quando a criança chegou no momento de se alfabetizar, é totalmente normal para ele deixar o brinquedo, sentir mais prazer nisso, né? Então é respeitar mesmo o momento de cada um e assim, com muita tranquilidade, e não querer ter controle, desapego, né? Passar a mensagem e assim, né? E com a gente mesmo também tem uma certa tolerância, porque também Jesus fala, tem que amar a si próprio, né? Então o amor é um sentimento que você intercambia de forma assim,
interpessoal, são duas pessoas. Então tem o ego material, que você tem que ter um certo amor por ele, um certo cuidado. Você não pode nem ser pesado com você mesmo, né? E tem o seu verdadeiro eu que está despertando. Então, às vezes o amar significa também ter tolerância, ter um certo cuidado, né? Isso também se aplica a nós mesmos, né? Senão a gente acaba sendo fanático com a gente mesmo, depois a gente se autodecepciona e se sente uma pessoa pior do que a gente é. Então, tudo devagarzinho, tranquilo, sem pressa, passo a passo, né? É melhor.